aí, o que é que eu faço? Você passa aí, o que é que eu faço? Eu faço aqui com situação. Mademoiselle, Madame, Messieurs, bonsoir. Sejam todos bem-vindos à Casa de Paz e Amor em Jesus, ao nosso trabalho de Evangelho, Vibrações e Passes, da segunda-feira à noite. Como a gente sempre faz, nós vamos dar alguns avisos que a diretoria solicita a nós. O primeiro deles é aquele encontro amigo de apoio aos enlutados, que é um trabalho que acontece semanalmente, às quartas-feiras, às 20 horas, pela plataforma Zoom, que é aquela plataforma através dos computadores. E para você acessar esse trabalho, que é aberto ao público em geral, sempre tem um ID, que é uma identificação, e uma senha, que a gente está projetando aqui na tela, mas é muito rápido, não dá tempo de vocês anotarem, e a gente tem grafado no mural, ou então na nossa livraria, com esses números, por exemplo, para o pessoal que nos acompanha pelas mídias digitais. Então, está aberto a todo mundo, toda quarta-feira, a partir das 20 horas, esse trabalho Encontro Amigo, de apoio aos enlutados. Nós também temos, lá na nossa livraria, uma ação entre amigos, de uma TV Smart LED AOC, onde a contribuição é de R$10 para cada pessoa que se interessar. Então, aqueles que puderem nos contribuir, pode se dirigir também à nossa livraria e fazer essa contribuição para essa ação entre amigos. E na tela está passando algumas informações, que é a evangelização infantil, que acontece todo domingo, a partir das 9 às 10 horas da manhã. Ela começa agora em março, né? Obrigado, Vitor. Desculpa, Lucas. Ela começa agora em março, e é só se dirigir e subir lá com os orientadores, com as professoras, e fazer a inscrição. A casa também tem uma série de cursos disponíveis para que a gente possa fazer o aprofundamento da doutrina espírita, para que a gente possa conhecer mais. Então, por exemplo, os cursos que estão em abertos, às terças-feiras, que começou agora em 14 de fevereiro, é o grupo de estudo Boa Nova. É um grupo de estudo que lê sistematicamente o Evangelho. O que eu digo sistematicamente? Eles começam na primeira página e vai até a última. Quando chega na última, volta para a primeira página e continua o estudo. Mas em que velocidade? Na velocidade dos participantes que estão ali presentes. Então, quer dizer, é um aprendizado profundo que a gente pode obter do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Temos o Principiante Espírita. Principiante Espírita é um curso de duração de 4 anos, que dá a base de toda a doutrina espírita e que serve para a formação dos trabalhadores aqui da nossa Casa de Paz e Amor, ou de alguma outra casa que tenha interesse de vir e participar para depois aplicar lá na sua casa de origem. Esse curso, esse ano, tem uma turma só, que é aos sábados, às 15h30, às 17 horas. Ele começou há 2 sábados atrás, mas como está no começo, possivelmente é muito fácil de se tirar o atraso e entrar nessa turma e pegar o ritmo de todo ano. E a gente fala 4 anos, mas quando você começa a participar desses cursos, esses 4 anos evaporam-se, passam voando que a gente nem percebe, tá ok? É muito interessante, é muito gostoso. Tá certo que eu sou duvidoso para ficar falando disso, porque eu adoro estudar. Nós temos o outro curso, para quem está chegando na doutrina, que está querendo
a pegar os conceitos básicos. Não está querendo se aprofundar ainda no principiante espírita. É o curso básico de Espiritismo. Ele tem duração de 4 meses e vai começar agora no dia 7 de março. Ou no dia 11 de março. 4 de março é uma terça-feira, ou no sábado, que é o 11 de março. As terças-feiras ele tem às 20h15 ou 14 horas, e aos sábados às 14 horas. Temos a evangelização infantil, como a gente já falou, e temos aquele curso que a gente chama, mas na verdade não é um curso, é uma reunião de amigos, que é a Mocidade Espírita, que acontece religiosamente todo domingo, a partir das 10h30 da manhã, geralmente aqui em cima do salão. Eles têm outras atividades que eles fazem externamente, segundo a agenda deles, mas está aberto para aqueles que têm a partir de 16 anos. A partir de 16 anos está aberta a participação na mocidade. E está assim os avisos aqui da nossa casa. E hoje nós temos a organização do nosso trabalho, vai seguir a seguinte ordem. O nosso expositor da noite é o nosso colega Abel Alpendre, que está aqui atrás de mim, para quem vocês não estão vendo, que ele vai nos falar sobre o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Com certeza, ele preparou uma excelente palestra para nós, que muito vai nos ajudar daquele portão para fora. Quem vai fazer para a gente a leitura do Evangelho, a leitura da mensagem e a prece inicial é a Thalita Antolim. Quem vai fazer as vibrações gerais e do passe é a Dona Helena, desculpa, Tamamaro. A gente fala Heleninha porque já tem aquela intimidade, né? Desculpa, Dona Helena. E as vibrações das águas e as preces finais é a Rosângela Guido. Que todos tenham um excelente trabalho. Obrigada. Boa noite a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. Mensagem do livro Ainda Hoje, de Chico Xavier. Felizes aqueles que creem e veem e caminham firmes em sua fé, porque estão verdadeiramente aptos a superar quaisquer obstáculos com Jesus a apoiá-los. Amado Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome, Senhor, escutando a palestra do nosso amigo Abel, que irá abrindo os nossos corações para receber todas as palavras que saírem da boca dele e que possamos internalizá-la, utilizando no nosso dia a dia e colocando em prática a nossa reforma íntima. Que assim seja. Alô? Acho que aqui tá bom. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Quero agradecer a Heleninha, a Marisaura, a equipe toda pelo carinho do convite e por estarmos aqui novamente, podendo falar de Jesus, conversarmos sobre o seu evangelho de amor, fazermos as nossas reflexões sobre os seus ensinamentos que são tão importantes para nós, especialmente nos dias que vivemos.
O nosso tema, amai os vossos inimigos, é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, e dentro desse capítulo nós vamos encontrar alguns itens, dentre eles, 2 que nós vamos abordar um pouco mais, que trata do pagar o mal com o bem e inimigos desencarnados. Meu Deus, como é que eu lido com isso? Né? Falar de inimigos já pode suscitar para alguns um temor, um receio, um frio na espinha. Mas coube a doutrina espírita nos ajudar, nos trazer todo um cabedal de conhecimento, de informações, de orientações esclarecedoras para nos mostrar que o inimigo, na verdade, é nosso irmão, que comete equívocos como nós cometemos equívocos, que precisa de perdão como nós precisamos de perdão, que precisa de compreensão como nós precisamos de compreensão. Então, só por aí já começamos a amenizar a intensidade daquilo que imaginamos como inimigos. Mas a reflexão nós vamos iniciar recordando a essência da filosofia espírita com base nos princípios, alguns dos princípios, que o Espiritismo veio descortinar para o mundo desde 1857, quando publicou o Livro dos Espíritos. O seu codificador, Allan Kardec, lançou o livro com apoio e orientação de toda a falange do Espírito de Verdade. Alguns desses princípios, um deles, fala sobre a imortalidade da alma. A vida continua. Mantemos a nossa individualidade após a desencarnação. Ou seja, o nosso jeitão de ser, os nossos pensamentos, todo o nosso trejeito, as nossas questões morais, continuam da mesma forma na outra vida. Um outro ponto importante é a natureza dos espíritos e como eles interagem e se relacionam conosco. Como eles nos influenciam e como nós também os influenciamos. E a lei divina ou lei natural, a lei de Deus que está inscrita onde? Na nossa consciência. É ela que nos indica o que devemos e o que não devemos fazer. Quando dela nos afastamos, nos tornamos infelizes. E aí, com base nesses 3 aspectos iniciais da doutrina espírita, que ela vem nos esclarecer, já começamos a perceber que inimigos desencarnados não são criaturas demoníacas ou seres diabólicos à parte da criação. Não, são espíritos como nós, criados simples e ignorantes. Como uma criança que nasce e aos poucos vai adquirindo o conhecimento, a experiência de forma paulatina. Da mesma forma, todos nós estamos aqui nesta encarnação, numa nova existência, entre tantas outras, adquirindo paulatinamente o amadurecimento espiritual, o nosso aprimoramento, com o único objetivo, nos aperfeiçoarmos, evoluirmos. Eis esse objetivo. Agora, ocorre que, no meio desta caminhada evolutiva, por vezes, utilizamos das nossas decisões, do nosso livre-arbítrio, longe da lei divina, longe da lei natural. Nos equivocamos e começamos a criar alguns caminhos que nos tornam mais penosos o caminho, com algumas dificuldades, alguns pedregulhos, o caminho tem alguns obstáculos, alguns complicômetros no meio, e aí nós pensamos, nossa, alguém nos castigou, ou alguém nos puniu. Não, não há castigo ou não há punição, simplesmente são as consequências do mau uso do nosso livre-arbítrio. Porque, como nós dissemos, estamos ainda amadurecendo. E, por vezes, nos deixamos levar e nos conduzir por caminhos que nós, muitas vezes, não refletimos, não ponderamos e acabamos entrando, vamos dizer assim, numa furada para nós mesmos. Nessa nossa caminhada, nos deixamos conduzir, por vezes, por interesses materiais, interesses imediatistas, a disputa pelo poder nas empresas e em todos os locais, as competições descabidas, as guerras como vemos hoje, guerras que alguns querem guerrear por um pedaço de terra, por territórios, ainda no século XXI vemos isso.
interesses econômicos e financeiros que se sobrepõem às necessidades humanas. A ganância tomando conta não é dos outros, é de nós. Por outro lado, nos deixamos também nos levar, por vezes, nos guiar pela impulsividade, pelas atitudes preconceituosas com base na ignorância, com base ainda na intolerância religiosa, intolerância política, a discriminação, a intolerância de gênero, a homofobia. Também, por vezes, nos deixamos envolver por paixões desenfreadas, que afetam diretamente a nossa razão e bom senso. Os ciúmes doentio, o comportamento possessivo, as dependências emocionais. Esses são alguns dos exemplos que ocorrem com todos nós. Não é com aquele ou outro. Todos nós estamos neste mundo trabalhando a nossa experimentação interior. E com base nesses eventos e também outros tantos equívocos que acabamos cultivando no nosso caminho, nós geramos conflitos, geramos contendas, climas de discórdia, de animosidade, comportamentos agressivos que vão fomentar o quê? O rancor, a mágoa, o ódio, o ressentimento, que vão tomar conta ou contaminar as nossas relações. As nossas relações na família, no local de trabalho, no trânsito. O trânsito, então, é um dos melhores para nós vermos as nossas reações, no nosso dia a dia, interagindo com todos aqueles que convivemos. Ali começamos a perceber que, às vezes, por causa de uma palavra diferente, já reagimos de uma forma agressiva. E aí começamos a complicar a nossa relação no mundo. E isso começa a afetar todo o campo fluídico vibratório do planeta. E aí o que nós geramos com isso? Relações, um ambiente conflituoso. De um lado, aqueles que se sentem ofendidos ou que de alguma forma se sentiram prejudicados. E de outro lado, aqueles que ofenderam ou foram estopim ou foram início de uma relação problemática. E aí o conflito está no campo das nossas discussões. Se não ficarmos atentos e vigilantes, perpetuaremos essa relação conflituosa após a nossa desencarnação. E isso aí é um problema. Porque alimentaremos no mundo espiritual as mesmas emoções negativas que iniciamos aqui na Terra. E isso começa a aumentar o desejo, porque toda vez que ruminamos um pensamento negativo, começamos a aumentar o desejo do quê? De desforra, de vingança, de querer tomar satisfação, não é assim? Então isso começa a complicar a nossa saúde psíquica, física, emocional. Poderemos, por nossa vez, nos tornarmos o inimigo desencarnado, se já não fomos outras tantas vezes. Então, portanto, a orientação de Jesus, e é isso que nos importa, como o Wagner hoje colocou dos cursos, de aquilo que a Casa Espírita oferece, é isso que importa nos entender. O que Jesus veio nos falar. Não foi ritualística, não foi alguma coisa de pregação qualquer, não. Ele foi nos falar sobre a mudança de comportamento. E ele nos fala, reconcilia-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que as coisas não piorem. E isso é uma advertência importante para nós. Para que a contenda, a hora instalada, não tome proporções muito maiores e vire casos, como nós ouvimos dentro da Casa Espírita, de obsessões, e que não são obsessões que possam ocorrer só de espíritos desencarnados. Também do encarnado para o outro encarnado. Quando não estamos numa afinidade, principalmente na família, por que ele falou assim, por que não falou? Ficamos anos sem falar com aquela pessoa e não damos um passo para trás para poder modificar aquela situação. Para quê? Para nos sentirmos e nos remoermos a nossa saúde psíquica, física e emocional. Então, o que fazer diante desse contexto? Como podemos nos ajudar e, consequentemente, ajudar aqueles que estão ao nosso redor, ou aqueles que se consideram nossos inimigos? Primeiramente, é importante não nos considerarmos inimigos de ninguém. Não levantarmos essa bandeira contra o outro. Sou inimigo do outro. Não. É cultivarmos a nossa postura interna, a ideia daquilo que Jesus veio nos ensinar,
no seu evangelho de amor, nas suas reflexões, para aos poucos ir despertando em nós o bem que está em nós. Porque somos criados por Deus. Temos um potencial do bem a ser trabalhado. É isso que ele vem nos trazer, despertar, exercitar. Para que possamos trabalhar em nós, diluindo qualquer fonte de mágoa, fonte de rancor, fonte de raiva. A raiva ainda é normal, mas é a extrapolação dela é que é o problema. Fonte de ressentimento que possam nos levar a um estado de ódio, que é o não amor. Então, Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, que quando nos dirigimos ao Pai, para que Ele nos perdoe as nossas ofensas, à medida que perdoamos aquele que nos tem ofendido. Ora, eu peço perdão porque eu preciso ser perdoado. Quem de nós não precisa ser perdoado? Quem de nós não se equivoca? Quem de nós não erra? Não precisamos nos punir. Mas o importante é perceber que o outro que erra, muitas vezes contra nós, não está fazendo nem por mal, às vezes está fazendo por ignorância, e mesmo que ele esteja fazendo com algum tipo de desejo, ainda assim, é um irmão nosso que também está equivocado. Tão doente quanto nós. Doente do espírito. Doente do seu pensamento, da sua emoção, da sua atitude. Quantos de nós podemos levantar a mão e falar, o outro é mais pecador que eu? Todos nós estamos no mesmo barco da vida. Então, no Evangelho, muitos de nós, no meio espírita, conhecemos uma frase que Allan Kardec nos coloca e fala, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Ora, em termos de conflitos e contendas, você consegue dominar essa má inclinação? Naquele momento, qual é o pensamento que nos vem? O revide. É isso que nos vem. Aí cabe o nosso esforço. Porque quando nós falamos de perdoar, estamos falando que ninguém consegue perdoar de uma hora para outra. O perdão é um processo. E ele começa no momento em que começamos a entender que somos filhos do mesmo Pai. Não importa o time que nós torçamos, não importa a política, qual lado da política que nós estejamos, não importa a religião, não importa o gênero, todos somos criados por Deus. Então temos que começar a trabalhar o exercício em nós e perceber que todos estamos aqui para aprender a nos tolerar, para poder despertar na relação um com o outro as coisas boas que nós temos. Quantas vezes um gesto pequeno de gentileza, de cortesia de alguém para conosco, não nos faz sorrir por dentro? Não é o sorriso aqui fora, mas a gente se sente bem. Essa é a fagulha de Deus em nós. É a fagulha do amor. É um pouquinho que alguém nos faça de bem para a gente diluir mágoas, diluir pensamentos negativos. E isso é que nós temos que exercitar. Não importa se nós, no primeiro momento, temos que nos esforçar. Poxa, não precisa ir lá e dar o pescoço ou a cabeça para aquele que se considera, de alguma forma, contra nós. Não é isso que Jesus nos pede. Jesus nos pede que nos posicionemos conscientes da nossa responsabilidade, do que nos cabe para fazermos a nossa parte, para interrompermos o ciclo vicioso do mal. É de nós que parte, não do outro. Então, nós espíritas cristãos, temos que começar a trabalhar tudo isso que aprendemos aos poucos, não é também de uma hora para outra, mas é o esforço que nos vale. Aqui eu escorreguei, ali eu acabei sendo mal educado, aqui eu fui ignorante. Ok, vamos reforçar agora, vamos nos observar, para que possamos modificar. E quando nós falamos modificar, vamos dar alguns exemplos, porque nós falamos de transformação moral, de reforma íntima, às vezes parece que é um chavão. Esquecemos o que é essa modificação. Então, vamos perceber aquilo que nós podemos fazer por nós, pela nossa saúde espiritual e que pode ajudar todos aqueles que estão ao nosso redor. Toda vez que agimos no mal, no sentido de prejudicar alguém, de forma a passar a perna, levar algum tipo de vantagem, atender a favorecer interesses escusos, em detrimento do outro, abrimos brechas para a sintonia no mal. Toda vez que exacerbamos o medo, a autopunição, o sentimento de culpa e remoemos mágoa e rancor, baixamos as nossas defesas espirituais e entramos em sintonia com emoções destrutivas.
Toda vez que agimos com ignorância, com intolerância, com arrogância, com inveja, desrespeito aos outros, toda vez que usamos da maledicência das palavras para difamar e caluniar o outro, abrimos a nossa guarda para que os espíritos que momentaneamente estejam contra nós, ou nos perseguindo, ou que não nos querem bem, sejam eles encarnados ou desencarnados, encontram sintonia conosco. E encontram em nós e conseguem se imantar a nós, ao nosso campo fluídico vibratório. Então, aí está a nossa vigilância. Quando Jesus disse, vigiai e orai, é vigiar não o outro. Não é me preocupar, tem um espírito aqui, encarnado ou desencarnado, que está me perseguindo. Não se preocupa com ele, se preocupa com você. É você que tem todo o poder de modificar alguma coisa para que ele se modifique. E isso é o ponto principal para nós. O que a doutrina espírita, o que Jesus vem nos falar quando ele nos fala no Evangelho, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, é um exercício, é um esforço, é o que nos cabe aos poucos fazer no sentido de nos desligarmos. O primeiro passo é não revidarmos. Porque se nós revidamos, nós entramos na mesma sintonia, nos colocamos na mesma afinidade vibratória da desavença. Da mesma afinidade vibratória da mágoa. E aí ficamos naquele círculo, um alimentando o outro. Então o que Jesus vem nos falar é isso. Para que possamos interromper aquilo que nos causa a sintonia com aquele que nos persegue. Mudando em nós. É óbvio que temos um tratamento espiritual, aqui estamos nesse momento reunidos, nós estamos sendo tratados, o passe, temos todo o aparelhamento espiritual que a espiritualidade nos assiste. E isso nos assiste a nós e todos aqueles que se ligam a nós. Mas é importante fazermos a nossa parte, porque senão, como foi falado, de lá para fora, nós nos tornamos iguaizinhos, não modificamos nada. Esse é o esforço nosso durante o nosso dia a dia. Um outro ponto importante, e que nós vamos ver no próprio Evangelho que nos fala, fora da caridade não há salvação. Quando a gente fala pagar o mal com o bem, e isso é importante, lá no Evangelho existe um capítulo inteiro que fala sobre fora da caridade não há salvação. Você fica pensando naquilo, você fala, mas o que será na prática, né? E realmente é uma verdade, é o norte para todos nós. Porque à medida que fazemos o bem, nos sentimos bem e fazemos bem aos outros. No Evangelho existe uma frasezinha que diz assim, não há coração tão perverso que não se deixe tocar por uma boa ação. E aqui eu queria citar um exemplo do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que acho que muitos conhecem, e que além de palestrante, além de orador, ele também fundou a Mansão do Caminho. E o Divaldo Pereira Franco, ele conta um episódio da vida dele em que um espírito, aí era espírito desencarnado, o espírito o perseguiu durante 40 anos. Era um espírito que era tinhoso, estava ali toda hora, desde quando ele era jovenzinho, ainda não era espírita, ainda não conhecia da mediunidade dele, essas coisas, mas ele já percebia a figura de um espírito que aparecia para amedrontá-lo, e falava impropérios, e colocava medo nele, e ele saía correndo, o Divaldo, para a mãe, mãe, tem alguém aqui querendo me machucar, mãe, me ajuda. E aí o Divaldo ficava assustado, com o tempo ele se tornou espírita, começou a estudar, educou a mediunidade, começou a trabalhar também na causa da caridade, assim mesmo o espírito ficava lá, rondando, querendo ver o quanto que ele estava se modificando e cobrando dele. Passado 40 anos, acontece um evento nessa história. É deixado na porta da Mansão do Caminho uma criança, ali que estava indefesa, ali deixaram no cesto. E os colaboradores chamaram Divaldo foi lá, pegou aquela criança, abraçou a criança, indefesa, recém-nascida, e falou, poxa, já está tanta gente aqui na Mansão do Caminho, superlotada, mas vamos acolhê-la. E no meio do caminho que ele estava subindo na Mansão do Caminho, subindo até o casaril, o espírito aparece para ele, aquele espírito, e fala assim, pergunta para ele, Divaldo, você vai amar essa criança? Ele falou, naturalmente, né? Eu estou acolhendo ela para cuidar dela, agora, né? É para isso que eu estou aqui, para isso que existe a Mansão do Caminho, para isso que... Ok, você vai cuidar dela? Vou cuidar dela. Porque essa criança,
é o espírito da minha mãe. E a partir de hoje, se você cuidar dela, e eu confio que você vai cuidar, porque nesses 40 anos, eu vi você cuidando de muita gente, realmente amando, isso me deixava nervoso, mas hoje, a minha mãe está aqui. Por algum motivo, eu não sei, por algum motivo, nada é por acaso, essa criança é a minha mãe. Então, se você cuidar dela, eu vou me modificar. E a partir daí, ele foi se modificando, porque ele já estava se modificando. E ali ele se tornou um grande amigo do Divaldo. Então, para encerrarmos, amar ao próximo como a nós mesmos é fazermos aos outros o que gostariam que os outros fizessem. Gente, boa noite, obrigado. Obrigado. Essa luzinha já é famosa. Tá ótimo. E assim, então, depois desta palestra tão elucidativa que o Abel nos trouxe, com tanto carinho que ele preparou para todos nós, vamos agora, com todos os nossos mentores espirituais aqui presentes, os nossos médicos especialistas, e vamos já nos preparando para o momento do passe, enquanto os médiuns já vão se situando no seu devido lugar. As equipes médicas já estiveram nos auscultando a cada um de nós, para que possamos receber o passe de cura. Enquanto eles estão se posicionando, vamos assim nos envolvendo com essa equipe amorável de médicos especialistas que irão trazer a fluidificação de cura no nosso corpo físico, perispírito e espírito, banhando intensamente os nossos centros de forças, a fim de que possamos absorver esses fluidos de cura desde o nosso coronário, mentalizando o branco do algodoal, jorrando intensamente sobre o nosso coronário, e vamos para o nosso frontal, num amarelo dourado intenso, para que a equipe de oftalmologistas, Dr. Tiono, Dr. Takeda, possam assim fazer um tratamento adequado junto ao nosso campo visual, mentalizando esse amarelo dourado, e vamos para o nosso laríngeo, num verde das matas, para que os nossos laringologistas possam fazer um tratamento, uma asepsia em toda a nossa garganta, juntamente com a equipe de otorrinos laringologistas, e vamos mentalizando essa equipe fazendo um tratamento intenso em toda a nossa parte respiratória, nas nossas gargantas, nas nossas vias respiratórias, nos nossos pulmões, e vamos absorvendo intensamente esse verde para que assim possamos assimilar esse tratamento. E vamos para o nosso cardíaco, num róseo bem suave, mentalizando os nossos irmãos cardiologistas, Dr. Zerbini e toda a sua equipe, que vão tratando do nosso cardíaco, do nosso campo emocional, mentalizando esse róseo intenso, para que assim os irmãos espirituais possam tratar do nosso cardíaco. E vamos para o nosso gástrico, mentalizando novamente o verde, para que os irmãos gastroenterologistas possam fazer o tratamento adequado, uma asepsia em toda a nossa parte digestiva, mentalizando o verde novamente, e vamos com eles, mentalizando os nossos gastroenterologistas. E vamos vibrando para o esplênico, esse centro de força propulsora da nossa corrente sanguínea, onde estão localizados
os órgãos vitais do fígado, do pâncreas, do baço, dos nossos rins, mentalizando um vermelho pujante, para que assim os nossos especialistas possam fazer toda uma limpeza em todo esse centro de força, para que toda essa renovação sanguínea, celular, possa se fazer presente, vibrando intensamente. Vamos agora para o nosso geniturinário, com os nossos urologistas, ginecologistas, mentalizando intensamente os órgãos reprodutores, mentalizando intensamente a doutora Carmen, doutora Mitsue, que faz tratamentos adequados junto a todos nós, e vamos assim descendo os membros inferiores, dando a volta até o básico, subindo toda a nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra, atingindo o nosso bulbo, todo o nosso sistema nervoso central, e vamos fechando novamente no coronário, numa explosão de cores multicoloridas do arco-íris, que continuam jatando intensamente sobre cada um de nós, a fim de que possamos levar esse tratamento valoroso junto ao nosso corpo físico, perispírito e espírito. Enquanto isso, outras equipes amoráveis estão aqui presentes. Vamos mentalizar os nossos índios, pretos velhos e caboclos, fazendo uma ligação intensa com os nossos lares. Vamos mentalizar o nosso lar como fosse um evangelho de toda a nossa família. E lá, mentalizando toda a nossa família, vamos fazer o nosso evangelho, enquanto os nossos evangelizadores vão fazendo uma limpeza em todos os compartimentos do nosso lar. Cada canto, recanto do nosso lar é bafejado de luzes, e vamos mentalizar aquele ser que está precisando tanto das nossas vibrações de amor, mentalizando as equipes amoráveis que estão lá trabalhando junto ao nosso lar e à nossa família. Vamos agora mentalizando os nossos familiares desencarnados, que já partiram para o plano espiritual. Vamos levar o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa saudade, o nosso amor, para que, onde quer que estejam, recebam de todos nós a nossa vibração de paz e amor. E assim vamos agora mentalizando a nossa cidade, as nossas vias expressas, os nossos motoqueiros, nossos motoristas. Vamos mentalizar a nossa cidade cheia de guardas espirituais, atendendo os nossos socorristas, atendendo tantos casos tão difíceis que acontecem na nossa cidade, a nossa grande capital, onde acolhe tantas criaturas que vêm de outros campos, tanto de outros estados como também de outros países. Vamos mentalizar as nossas estradas, ferrovias, os aeroportos e os portos, mentalizando o nosso Brasil de norte a sul, de leste a oeste, mentalizando intensamente as cores da bandeira nacional, sendo bafejada junto a cada estado, a cada cidade, a nossa Brasília, os nossos governantes, mentalizando intensamente para que o nosso anjo Ismael continue derramando as suas bênçãos junto ao nosso país. E agora vamos para além fronteiras, vamos intensificar intensamente a nossa vibração de amor junto à região onde teve o terremoto, a Turquia, a Síria, e também em toda aquela parte da Ucrânia, da Rússia,
onde estão precisando demais das nossas vibrações de amor. Vamos mentalizar os nossos socorristas, os nossos batedores da espiritualidade, para que possam levar a nossa contribuição de amor, a nossa ectoplasmia, os nossos fluidos animalizados que serão transformadas em fluidos de cura para serem espargidas intensamente sobre toda aquela região. Mentalizando o nosso planeta Terra, que está passando por esse momento de transição planetária, mentalizando Jesus, que é o governador do nosso planeta, para que continue abençoando e segurando o nosso planeta Terra. Voltando aqui para o Paz e Amor, vamos mentalizar as urnas que estão lá fora, de encarnados e desencarnados. Tantos nomes que são colocados junto às urnas possam ser atendidas pelas equipes especializadas que ficam acolhendo a tantos nomes que são colocados, tanto de encarnados como de desencarnados. Vibrando para a nossa casa de paz e amor, a CREPAD, a CASPAGE, que são as nossas co-irmãs daqui da Casa de Paz e Amor, que o nosso Paz e Amor continue firme, forte, altaneira, atendendo a tantas criaturas que aqui aportam, tanto de encarnados como de desencarnados. Agradecemos intensamente por esses momentos de comunhão com a espiritualidade maior, agradecendo a Deus nosso Pai por estarmos numa casa de oração, e agora vamos acompanhar a nossa companheira Rosângela Guido na vibração junto às águas e a prece de encerramento. Que Jesus nos abençoe. E assim, vamos vibrar pelas nossas águas que estão em nossas garrafas, dos nossos lados, nos bancos, pelas garrafas de águas, filtros, caixas d'água que estão nos nossos lares, nas cabeceiras dos hospitais, em asilos, creches, penitenciárias. E rogamos a Ti, Mestre amado Jesus, que atenda e nos traga esta equipe multiprofissional dos laboratórios espirituais para fluidificar nossas águas. E mentalizemos caboclos, índios, biólogos, naturalistas, adentrando uma floresta, com a sua terra úmida, com as suas árvores frontaneiras, com uma flora exuberante. Sentimos o frescor das árvores, a sensação benéfica que a natureza nos traz. E eles vão recolhendo folhas, cascas de árvores, sementes, frutos, todos os medicamentos que serão macerados e colocados em nossas águas. E assim, nos laboratórios espirituais, elas vão sendo transferidas em fluidos, em vibrações para as nossas águas, sendo depositados em formas de moléculas que vão adentrar o nosso corpo, cair na nossa corrente sanguínea e ir para o órgão que mais necessitamos. Então, devemos tomar essas águas, seguido de uma oração, sempre agradecendo ao Mestre Jesus, em pequenos goles, e se for tomada, para quem usa o medicamento diário, esse medicamento vai ser potencializado. Que essas águas tragam muitas benécias para todo o nosso corpo, mantendo a nossa energia durante toda esta semana. E agora, mais uma vez, agradecemos a Ti, Deus Pai misericordioso, de amor, a Jesus, nosso Mestre amado,
aos espíritos benfeitores desta casa, por podermos estar aqui mais esta noite, escutarmos esta palestra, tentarmos nos melhorar, nos vigiarmos, amar o próximo, amar nossos inimigos, que possamos nos melhorar, nos fortalecer, que tenhamos uma semana de paz, de trabalho, de amor e de perseverança. Que assim seja, graças a Deus. Que tenhamos um bom retorno aos nossos lares. Dois últimos avisos, por gentileza. O primeiro é que a nossa Casa de Paz e Amor completou 60 anos, agora no mês de janeiro, de existência no plano material. E em comemoração a isso, foi lançado um e-book com toda a história do Paz e Amor em Jesus. Aqueles que tiverem interesse, passem um WhatsApp para esse número que está na tela, ou para vocês que estão acompanhando pelas mídias digitais, que é o 2296-8080. É um telefone fixo, mas é um telefone de WhatsApp. Solicite lá o seu exemplar, tá ok? Ele é distribuído gratuitamente. E o segundo recado é que agora, no próximo final de semana, é o feriado do Carnaval. E as atividades da casa estão dentro do padrão, não vai se parar, dentro dos horários todos programados, tá ok? Uma excelente semana a todos. Paz e amor em Jesus.